Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os drones lança-chamas que começam a ser usados na Ucrânia para tentar acabar com o impasse da guerra de trincheiras. Quando a Primeira Guerra Mundial começou na Europa em julho de 1914, muitos acreditavam que se trataria apenas de mais um conflito europeu, como tantos outros, e que assim como tinha acontecido no passado, esse conflito seria curto e que até ao Natal tudo estaria resolvido e os homens estariam de volta para suas famílias. No entanto, no Natal daquele ano, a situação na linha de frente estava em um impasse terrível, com milhões de soldados literalmente atolados no fundo de milhares de quilômetros de trincheiras escavadas às pressas por toda a Europa. Com o principal motivo para isso tendo sido a inovação das novas armas que surgiam rapidamente no começo do século XX. Antes da Primeira Guerra Mundial, o último grande conflito no mundo tinha sido a Guerra Civil Americana, um conflito que começou em 1861 e que se estendeu até 1865, deixando um saldo de mais de 600 mil mortos e 500 mil de feridos. Mas, apesar das dimensões daquele conflito, com 3,5 milhões de soldados combatendo em um território continental, as táticas e as armas empregadas não eram assim tão diferentes daquelas empregadas 100 anos antes. No entanto, menos de 50 anos depois do fim daquele conflito, quando a Primeira Guerra Mundial começou, o avanço industrial e tecnológico tinha levado ao nascimento de armas autenticamente revolucionárias, com destaque para as metralhadoras leves e portáteis e para obuseiros e peças de artilharia com alcance e cadência de tiro maior e, mais importante de tudo, capazes de disparar projéteis com ogivas explosivas. Antigamente, os canhões atuavam mais ou menos como grandes bolas de boliche que eram arremessadas contra as linhas inimigas na esperança de atingir o maior número possível de soldados. Mas na Primeira Guerra Mundial, isso tinha mudado radicalmente graças ao advento das ogivas explosivas que, como o nome indica, explodem no impacto, espalhando uma gigantesca e muito letal nuvem de fragmentos, podendo também ferir ou até mesmo matar apenas com o impacto da sua onda de choque. Mas, apesar do avanço da tecnologia e das armas, a estratégia dos comandantes militares era a mesma do século XIX, com essa conjugação de táticas antigas e obsoletas contra armas automáticas de incrível letalidade, resultando em taxas altíssimas de baixas entre os soldados. E por isso, com tantos tiros de metralhadoras e com tantos estilhaços de artilharia atravessando o campo de batalha, os soldados foram literalmente empurrados para o fundo de trincheiras úmidas e insalubres, iniciando ali, em meados de setembro de 1914, a chamada Guerra das Trincheiras, que gerou um impasse tremendo no conflito, com nenhum dos lados conseguindo realizar grandes e contundentes avanços. Durante anos, os exércitos buscaram formas de quebrar esse impasse, com o primeiro passo realmente efetivo nessa direção tendo sido dado em setembro de 1916 com o aparecimento do blindado de combate, uma inovação britânica que apanhou os alemães totalmente de surpresa, espalhando pânico pelas suas linhas. Os britânicos só não conseguiram quebrar definitivamente o impasse das trincheiras devido aos inúmeros problemas mecânicos enfrentados pelos blindados, mas, quando funcionavam bem, conseguiam criar pequenas brechas nas trincheiras inimigas que podiam ser exploradas pela infantaria que seguia logo atrás. Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial começou, a dinâmica das guerras era radicalmente diferente, com os exércitos priorizando a mobilidade no campo de batalha por meio de veículos e blindados com uma autonomia e fiabilidade mecânica muito superior, permitindo manobras de dezenas de quilômetros por dia por unidades formadas por dezenas ou até mesmo centenas de milhares de soldados, algo inimaginável apenas 20 anos antes.
E por isso, toda essa velocidade e agilidade diminuiu muito a importância e a relevância das trincheiras, e apesar de terem sido obviamente empregadas na Segunda Guerra Mundial, desempenharam um papel mais de apoio e quase sempre em uma perspectiva de curto prazo. Afinal, não fazia nenhum sentido gastar tempo e esforço na construção de grandes e complexas trincheiras, quando o inimigo podia simplesmente contornar e cercar tudo em manobras rápidas com os seus veículos e blindados. Por causa disso, ao longo da segunda metade do século XX e início do século XXI, as trincheiras permaneceram como métodos defensivos complementares, inseridos quase sempre em uma estratégia defensiva móvel e dinâmica. Com isso, começando a mudar em fevereiro de 2022, com a invasão russa da Ucrânia. Apesar dos meios altamente mecanizados e móveis da Rússia e da Ucrânia, a fase efetivamente móvel do conflito terminou em maio de 2022, apenas 3 meses após o início da guerra, com a Rússia não conseguindo mais avançar com a mesma velocidade e determinação, iniciando ali uma guerra lenta, de atrito e de desgaste, marcada por avanços e recuos que, em geral, foram muito discretos. Um tipo de conflito no qual as trincheiras voltaram a ser usadas com força total, com isso ficando bem evidente durante a ofensiva ucraniana lançada em junho de 2023. Como muitos se recordam, aquela ofensiva teve como objetivo principal a região de Zaporizhzhia. No entanto, a demora no lançamento do ataque, associado com a ausência de meios ucranianos de apoio aéreo, resultou no fracasso da operação, com os ucranianos batendo de frente em centenas de quilômetros de trincheiras russas. É claro que o uso de trincheiras não é uma exclusividade dos russos com os ucranianos, que em grande parte estão em posição defensiva, usando e abusando das trincheiras para barrar o avanço russo em alguns setores. Todas essas trincheiras contribuíram para a criação de um grande impasse em alguns pontos da linha de frente. E assim, da mesma forma que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quando os exércitos buscaram formas de quebrar o impasse da Guerra das Trincheiras, agora os russos e ucranianos buscam formas de também o fazer, com a arma de eleição sendo o drone. Graças aos drones, as trincheiras passaram a ser atacadas a partir de cima, com pequenas granadas espalhando pânico entre os entrincheirados, o que tem levado os exércitos a escavarem trincheiras em áreas de arvoredo, usando a proteção natural das árvores como escudo extra contra os drones. Nesses estreitos trechos de arvoredo entre os campos agrícolas, pequenas unidades de 100 a 200 soldados, armados com metralhadoras, mísseis e RPGs antitanque, podem permanecer entrincheirados e lutando por dias ou semanas inteiras. E foi pensando em resolver isso que os ucranianos avançaram com a ideia dos drones lança-chamas, equipamentos de grande porte, com uma elevada capacidade de carga, armados com termite, um composto pirotécnico de pó e óxido metálico, que quando inflamado gera uma quantidade absurdamente elevada de calor, da ordem dos 1700 graus Celsius. O suficiente para causar incêndios que, se não forem imediatamente controlados, podem levar à deflagração das munições armazenadas no local. Há vários vídeos circulando nas redes mostrando drones despejando termite sobre esses arvoredos, e apesar de não termos ainda grandes detalhes, fica evidente que se trata de drones de grande porte, provavelmente octocópteros com dezenas de quilos de termite, que é cuidadosamente lançada sobre as áreas nas quais acredita-se que estejam as munições das tropas entrincheiradas no local. Trata-se de mais uma inovação mortal em uma guerra que, infelizmente, não tem nenhuma perspectiva para terminar tão cedo.